programa Agenda Econômica está examinando os efeitos da queda dos juros. O nosso convidado hoje é o professor João Sixo, economista, professor de macroeconomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Participa desse programa o jornalista Davi Emerick. Professor, seja com Selic alta, acima dos 40%, seja com Selic mais reduzida, mas sempre, nesses últimos anos todos, a lucratividade do sistema financeiro foi recordista. Inclusive, comparando com outros países, é algo notável. O que é que nós poderíamos ter como explicação para esse desempenho, independente da alta ou da baixa da taxa de juros? Eu penso que durante a época de alta inflação, até 1994, bancos tinham um ganho muito fácil, que era o ganho que captavam recursos a uma taxa zero para o depósito à vista e emprestavam esses recursos a uma taxa superior à taxa da inflação. Então, a lucratividade bancária era muito alta. Há um nome técnico que economistas usavam à época, o ganho de floating, o ganho de captar a zero e emprestar uma taxa superior à inflação. E como a inflação era muito alta, o ganho era exorbitante. Na época, nós devemos lembrar que os bancos nem cobravam tarifas. Os bancos, bastava o cliente ter uma conta e não se cobrava nada por isso. Porque bancos já ganhavam muito ao cliente ter aquela conta não remunerada em períodos de inflação. Bancos saíram da situação de alta inflação para a situação de inflação moderada e rapidamente se adaptaram. Se adaptaram de que forma? Criaram inúmeras tarifas, elevaram essas tarifas, fizeram uma campanha forte para a manutenção da taxa de juros Selic alcançar patamares elevados e aplicaram grande parte dos seus recursos em títulos da dívida pública e passaram a fazer empréstimos com inflação moderada, empréstimos com taxas de juros inimagináveis. Num cartão de crédito, num cheque especial, uma inflação rodando de 6%, 7% ao ano, o cheque especial em 180%, o cartão de crédito mesmo, 180%, 190% por ano. Então, bancos se adaptaram. E a economia brasileira começou a crescer muito a partir do ano de 2005, 2006, entrou num patamar de crescimento. E isso fez com que bancos ampliassem também a sua carteira de crédito, passaram a obter lucros também, realizando a sua atividade fim, embora com juros muito elevados, mas realizando a sua atividade fim, que é emprestar dinheiro. O banco está na sociedade para emprestar dinheiro. E bancos passaram a emprestar, de fato, e com juros muito elevados, e passaram a ter, então, também, ou a manter a sua lucratividade em alta. Eu penso que, a partir de agora, com juros mais baixos, com a Selic mais baixa, os bancos vão continuar tendo lucros elevados. Porque se a economia brasileira crescer, e essa é uma tendência, o que está nos atrapalhando é essa crise internacional que está chegando perto, e vai acabar chegando, bancos vão ampliar muito mais a sua carteira de clientes. Ou seja, a renda está crescendo no Brasil, o emprego formal está crescendo, o emprego formal, que é o emprego com carteira assinada, que é o emprego público, a carteira assinada é o passaporte para o sistema financeiro, para o indivíduo receber o seu pagamento de salário dentro de um banco, para tomar empréstimo dentro de um banco, para comprar outros produtos financeiros. Então, eu penso que bancos vão continuar tendo lucros elevados, mas eu penso que esse lucro será agora no volume, porque a sociedade brasileira ela está se bancarizando, ou seja, tem mais gente dentro do sistema financeiro, tem mais gente com emprego, tem gente com mais renda, tem mais mercado doméstico. Então, bancos vão começar a ganhar dinheiro agora com a sua atividade fim e com taxas de lucro mais baixas, embora com volumes de lucro mais elevados, porque a sociedade brasileira é uma sociedade de tamanho volumoso. Professor, ainda nessa área de banco e lucro, é claro que qualquer pessoa de bom senso, ninguém é maluco de falar que o sistema financeiro é composto de malfeitores que estão ali para pegar os incautos e roubar os brasileiros.
porque é um sistema eficiente, é referência para o mundo todo pela eficiência. Então, sem o sistema financeiro, é impossível pensar qualquer economia brasileira e tal. Agora, por que essa busca esse lucro exagerado? É possível decompor isso, por exemplo? É falta de política pública, é um custo, por exemplo, eu já vi críticas de que se investe demais em tecnologias e coisa que o sistema, por exemplo, bancário europeu é mais conservador nisso. Quais são os custos que os bancos poderiam cortar para contribuir para baixar os custos de funcionamento do próprio sistema? Olha, eu penso que o que falta no Brasil é concorrência no sistema bancário. Mas existe uma tendência internacional de bancos, exato, de haver uma concentração bancária. Bancos funcionam com mais produtividade, eficácia, quanto maiores são. Então, eu estou pedindo concorrência para um mercado que tende a se concentrar. Portanto, o que eu estou dizendo é que bancos públicos vão ter um papel fundamental a partir de agora no Brasil. E nós temos a sorte, diferentemente de outros países latino-americanos, ou mesmo países desenvolvidos, de termos dois grandes bancos públicos que atuam no varejo, que é a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Então, eu penso que esse é o caminho de investir no estímulo à concorrência. Mas, queria ressaltar o seguinte, o spread bancário, que é esse lucro, ganho que o banco tem, ali dentro tem 35% de lucro. Eu penso que isso é gordura demais. Porque não há esse risco de inadimplência tão grande como o spread e quando o pessoal fala inadimplência, parece assim, não pagou. Não, inadimplência são prestações atrasadas por mais de 90 dias. Prestações ainda vão ser renegociadas, ainda vai ter retorno para o banco. Não é perda. Quando eu falo inadimplência, não é perda, é atraso de 90 dias de pagamento da prestação. Então, qualquer industrial gostaria de colocar no seu preço 35% de lucro, e bancos colocam. Então, para se reduzir juros, e o que vai fazer também a redução, ou seja, do volume de lucros nos bancos, é reduzir esse percentual que bancos têm limpo, já descontado impostos, de lucratividade de 35% numa operação. Beto, se me permite, o senhor acha que a gente poderia estar no limiar de uma necessidade de uma reforma bancária, por exemplo? Já se fala muito que talvez tenhamos de ter mais bancos de fomento nos estados, regionais, porque os bancos hoje estão muito nacionais e centralizados. O senhor acha que pode ter uma agenda aí de uma reforma bancária aí pela frente? Olha, novamente, a tendência internacional não é de bancos regionais e segmentados. São de bancos chamados universais e nacionais, ou seja, bancos que atuam nas diversas frentes e que atuam no seu país de origem até em outros. Aliás, os nossos estão atuando fora. O Banco do Brasil já está atuando fora do Brasil há algum tempo e com sucesso. Mas eu penso que nós precisamos ter mais instrumentos de financiamento do investimento no Brasil, aquilo que se fala financiamento de longo prazo. Isso, de fato, temos o BNDES, que faz muito bem esse papel, mas para o volume de investimento que a economia brasileira precisa ter e necessita ter para ter um crescimento de 6%, 7%, 8%, nós precisamos ter muito investimento. E nós precisamos ter também financiamento privado para o investimento. Então, eu diria que nós precisamos estimular instrumentos de financiamento do investimento que seria captado no setor privado e não no setor estatal, como é o BNDES. Eu acho que a reforma que nós precisamos é essa. Estímulo ao setor bancário privado para financiar o investimento. Professor, ainda nessa linha aí de a função dos bancos na sociedade brasileira, a atividade bancária é uma atividade concedida pelo Estado Nacional para atuar no interesse público. Agora, não parece ser interesse público cobrar juros no crediário de 200%, por exemplo. Nós estamos vendo agora o papel desempenhado pelos bancos públicos no sentido contrário a essa orientação. Mas esses mesmos bancos públicos já estiveram na mira, no passado, de um processo de privatização. O que é que a gente está precisando de ter como banco
pensando estrategicamente na sociedade brasileira? Eu penso que nós devemos ter bancos públicos que saibam, conforme eu já enfatizei, saibam fazer concorrência em mercado. Essa é a melhor forma de regular esse mercado. Nós temos bancos sob a orientação do governo. Penso que regras para o sistema financeiro, elas têm mostrado historicamente que são ineficazes. Bancos são elementos, são entidades que tratam com ativos financeiros. Bancos têm muita flexibilidade. Então, bancos driblam muito as regras. Penso que o caminho do governo não deve ser o caminho de estabelecer regras, rigidez. Deve fiscalizar, sim, o sistema bancário, ter uma regulação que mantenha a solidez, a funcionalidade do sistema bancário, mas não regras como, por exemplo, no limite, algo como tabelar juros, etc. Bancos acabam driblando. Eu penso que mais eficazes seriam os bancos públicos atuarem como estão atuando, fazendo concorrência. E digo o seguinte, de fato, nós temos um pouco de sorte e um pouco de história, porque conseguimos manter nossos bancos públicos. Porque existem documentos assinados pelo governo brasileiro no ano de 1999. O Ministério da Fazenda assinou um documento prometendo ao Fundo Monetário Internacional a privatização dos bancos públicos ou, a última frase eu me lembro muito bem assim, ou vamos transformá-los em bancos de segunda linha. Isso está lá no site do Ministério da Fazenda, é um documento público, é um memorando assinado pelo ministro da época, em 1999, prometendo a redução do papel dos bancos públicos na economia, a sua possível privatização ou, no mínimo, a redução desses bancos à condição de bancos de segunda linha. Professor, o governo vem estudando medidas aí para destravar o crédito, por exemplo, tem adotado medidas interessantes como a questão da portabilidade do financiamento na área da habitação e tal. Agora, vai para lá, vai para cá, medidas para lá, medidas para cá, mas a indústria de carros sempre é a que recebe o quinhão maior e ela é muito grande. Por que o governo, e é uma indústria que, claro, tem um impacto na economia, mas também tem um impacto no meio ambiente, áreas de cidades históricas, ruas, a convivência das calçadas, ou seja, ela afeta um conjunto de coisas que é até difícil do governo depois jogar dinheiro em cima disso. Por que não há reorientação, ao invés de ficar beneficiando a indústria de carro, não beneficiar, por exemplo, maciçamente o crédito para habitação, dar crédito para que as pessoas possam construir suas casas e vai nessa linha? Por que o governo faz uma mudança radical de percurso? Até porque o déficit habitacional é elevadíssimo, né? Aqui eu acho que é uma questão emergencial. Eu não tenho dúvida que o melhor nesse momento seria, por exemplo, ampliar gastos públicos, fazendo investimento ou financiando famílias para construção, aquisição de casa própria. Só que esse é um movimento mais demorado. É um movimento que não surtiria efeito em meses, e é isso que o governo está precisando. O governo precisa agora de crescimento, estímulo à economia. E aí a premiada é a indústria automobilística, porque, de fato, a indústria automobilística tem uma cadeia muito forte e rápida de emprego, de emprego, de produção muito extensa e que dá efeitos muito imediatos. Mas a habitação também não tem? A habitação é muito mais demorada do que a indústria automobilística. A habitação, nós precisamos de projetos, construção, etc., etc. A habitação é um investimento. Por definição, é mais demorado do que a produção. Os estoques estão lá dos carros, é só vendê-los. Agora, eu desconfio, e tem esses impactos que você mencionou sobre o meio ambiente, sobre a qualidade de vida, os engarrafamentos, etc. Mas eu desconfio que desta vez nós vamos ter um efeito muito menor do que tivemos em 2009. Não porque as famílias estão super endividadas, eu acho que a questão fundamental não é essa. A questão fundamental é de que as famílias adquiriram em 2009, 2010, bens de consumo duráveis, ou seja, automóveis, geladeira, e são famílias que adquiriram, muitas delas, pela primeira vez o seu carro zero.
E famílias com esse perfil não trocarão o seu carro agora por conta disso. Ou seja, já adquiriram, já realizaram o sonho do carro zero e ainda estão curtindo esse seu sonho. Ou o pesadelo, né? Ou o pesadelo, mas estão curtindo o seu pesadelo, o seu sonho. Então, há um ciclo dos bens, chamado bens de consumo duráveis. Quem comprou uma geladeira nova em 2009 não vai comprar uma geladeira nova em 2012. Então, a questão é que bens de consumo duráveis têm um ciclo. E desta vez eu acho que o efeito vai ser menor. Vai ter algum efeito, mas vai ser menor do que foi em 2009. Professor, a última pergunta aqui. A questão da crise internacional, a persistência eventual dessa crise, se a Grécia sai do mercado comum europeu, da zona do euro, os bancos centrais da Europa tomaram uma medida, que foi, primeiro, injetar uma dinheirama enorme, que a presidenta Dilma chamou de tsunami, e alertou para a necessidade de a gente se defender dele. E depois eles jogaram os juros lá embaixo para eles, estimulando o consumo lá. Agora, essa dinheirama que vem para cá, o ministro Guido Mantega disse que há um arsenal à disposição do governo para defender-se deles. Será que temos mesmo? É possível realmente o Brasil suportar um agravamento da crise mundial? Eu penso que a crise tende a se agravar, porque o que está acontecendo na Europa e vai acontecer nos próximos meses e anos são algumas eleições. E o povo está sendo consultado se aceita ou não a austeridade. O povo não está aceitando a austeridade por uma questão óbvia, porque quem pagará a conta será o povo. Nesse sentido, então, como aquela arquitetura de austeridade patrocinada pela Alemanha, pelo FMI, pelo Banco Central Europeu, eu acho que não vai prevalecer em alguns países, a crise vai aumentar. A saída deles teria que ser uma saída de não só de socorro aos seus bancos e redução da taxa de juros, mas também uma ampliação do investimento, do gasto público. Mas eles estão fazendo o caminho contrário, estão fazendo o caminho da contração dos seus mercados. Então, eles estão contraindo os seus mercados, o dinheiro deles vem parar aqui, valoriza a nossa taxa de câmbio, e aí qual é a saída deles? A saída deles é o seguinte, os produtos deles que não são vendidos lá, vão ser vendidos aqui, porque a nossa taxa de câmbio vai favorecer. Então, é isso que o ministro Guido Mantega disse, que nós temos que barrar essa valorização do real, que leva, na verdade, à destruição da indústria do nosso mercado doméstico. Eu penso que nós temos um instrumento, sim, que é o instrumento do IOF, das operações de imposto sobre as operações financeiras. Já foi utilizado recentemente. Já foi utilizado. Lembra que no início do governo Lula, colocar imposto sobre a entrada de capitais era considerado um pecado. Rompimento de contrato. Depois se colocou 2%, já agora no governo Lula em 2009. 2009 para 2010, desculpa, em 2010. Hoje em dia já está em 6%. Ou então, o tabu de não colocar imposto, de variar a taxa, já foi derrubado. Então deve ser a isso que o ministro está se referindo. Se precisar mudar de 6% para 12%, para 15%, o governo mudará. O que a gente não pode ter é câmbio valorizado, destruição de indústria, emprego e nosso mercado doméstico. Muito bem, nós queríamos agradecer a presença aqui no Agenda Econômica, pelas explicações que nos trouxe, do professor João Sixu, professor de macroeconomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-diretor do Instituto de Política Econômica Aplicada. Muito obrigado, professor, estaremos sempre de portas abertas. Muito obrigado. Muito obrigado também ao meu colega, jornalista Davi Emerick, pela participação aqui. E muito obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.